Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa aí, repercutindo tudo sobre essa vitória na estreia aí do Flamengo, que venceu aí por 2-0 com um gol de Arrascaeta e um golaço aí de Luiz Araújo, né? Vamos ver o que a imprensa falou aí, né? Também da estreia de Jorginho, que fez uma assistência gigantesca aí e venceu esse jogo aí, conquistou esses 3 pontos. Vamos ver o que a imprensa falou. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Carlos Eduardo, o Mansur, com Alex e com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens, tá certo? Queremos ouvi-los sobre essa vitória do Flamengo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. 2-0 sobre o Esperança. Daqui a pouco a gente vai ter as participações ilustres aqui de Lédio Carmona, o Intrépido e Grafite. Carlos Eduardo Mansur, já na manchete. Boa noite, Mansur. O Flamengo estreia com muita tranquilidade, né? Uma vitória sobre um adversário que pouco exigiu do Flamengo nessa noite. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. A gente vai falar sobre pontos positivos, pontos negativos. O que me chamou mais atenção, assim, se você pega a história recente dos mundiais de clubes, inclusive do formato anterior, quase todos os jogos de brasileiros contra times não europeus, em que a gente muitas vezes julgava os times brasileiros como largamente superiores, nem sempre a gente teve a sensação de controle que o Flamengo estabeleceu hoje. A questão desse Flamengo, que vai continuar acompanhando o time, ele faz muitas coisas boas, mas por vezes não faz corresponder o volume e a sensação de controle a finalizações. O jogo fica aberto, fica vivo por muito tempo e qualquer momento de descontrole pode virar um susto de ver o resultado escapar. Aconteceu que no segundo tempo não, numa grande noite de estreia do Jorginho, que teve muito protagonismo para quem fazia o primeiro jogo dele. É isso. Ô Alex, curiosamente, a concretização da vitória do Flamengo sai, acho que, no pior momento dele no jogo, né? Quando ele tinha um pouco menos de controle, quando o Esperança começava a tentar chegar um pouco mais, o Flamengo faz o segundo gol com o Luiz Araújo e ali mata o jogo, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Não é nem pior momento, cara. Você pode olhar esse jogo com um olhar mais crítico, incomodado, se for um jogo melhor, mais corrido, se eu gosto mais ou gosto menos, sendo torcedor do Flamengo ou não, poderia ter feito mais gol, poderia ter sido mais agressivo, poderia... E ao mesmo tempo você olhar com aquele lado de, poxa vida, ele teve o controle total. E dentro do campo, às vezes você tem esse controle, lógico, o adversário às vezes vai ter um lance ou outro, nunca é o ideal, mas também nada muito... eu acho que tão perigoso assim, né? E aí, a hora que muda essa característica de colocar o Luiz Araújo lá aberto, ele traz isso de diferente do Gerson. Ele tem, naturalmente, mais cheiro de gol. Então, por que não, de repente, às vezes, você ter isso diferente? Você vê, ele, no primeiro tempo, ele ficou meio mais apagado, né? Jogando com o pé do lado. E o Gerson, ele não tem essa questão do gol igual ele tem. Ele tem o jogo articulado, né? Aquilo que a gente fala E isso acaba gerando uma possibilidade, acabou gerando para o Flamengo uma possibilidade de ser um pouco mais agressivo. Não por causa do Gerson, né? Não é nem isso que eu estou querendo dizer. Mas o Flamengo, dentro de um controle de um jogo, cara, eu acho que ele fez um ótimo jogo nesse sentido e mostrou que ele tem realmente opções para poder fazer um belo Mundial. É um time que gosta de ter controle. O quanto ele vai agredir esse adversário ou não, aí a gente, lógico, que pode falar aqui, para o jogo ser melhor ou não, para a gente assistir. Mas o importante é realmente o controle para ter pouco risco de você perder o jogo. E você ganhou, isso aí é o primeiro ponto. Let's to prepare, como diz o Felipe Luiz, né? É isso aí, ainda bem que o seu inglês está, na pinta. Vocês pensam que jogador é burro, rapaz. Nós tem coisa guardada. É isso. Você gosta, né, Lédio? Daqui a pouco teremos aqui Lédio Carmona e Grafite. Ainda falando sobre o jogo e sobre o Jorginho, né, já mencionado pelo Mansur aqui na abertura do programa, o Jorginho é aquele tipo de jogador. Se o Flamengo tiver um jogo de domínio, né, como foi o de hoje, domínio amplo e completo da bola, ele é um jogador que vai controlar o jogo como poucos no mundo. A questão que fica é para um jogo, por exemplo, mais exigente, como o do Chelsea promete ser, do ponto de vista defensivo, o quanto ele consegue ajudar também nessa parte, né, Mansur? Especialmente na dupla com o Pulgar, né? Não são jogadores que percorrem grandes espaços de campo, se posicionam, vão proteger um setor, vão fazer a bola andar bem, mas a questão defensiva talvez vá ser um pouco mais observada nesse jogo contra o Chelsea, porque a exigência, evidentemente, vai ser completamente outra em relação a hoje. Apesar de uma certa preguiça do Chelsea no jogo de hoje, não achou?
Sim, eu não acho o Chelsea... Dos europeus até agora, achei que foi o que jogou mais em ritmo de amistoso, de treino. O outro que teve controle total, assim, ou boa parte do jogo, então às vezes não vai saber teve controle com alguns sustos, assim, mas assim, é que eu não acho... Se a gente pega... É que a gente costuma pegar, e isso a gente comete muito esse erro, eu acho, os europeus, né? Quando, na verdade, o futebol de hoje, com tanta concentração de dinheiro, existem diferentes Europas dentro da Europa. Exato. Se você pega nessa temporada, nesse recorte da chegada ao Mundial, os 10 melhores times europeus, o Chelsea provavelmente não está entre eles, né? É um time forte, uma capacidade de investimento alto, gasta muito com os jovens para montar o time. É um grupo forte que o Flamengo vai enfrentar. É um elenco forte que o Flamengo vai enfrentar, mas com uma característica de muitos jovens. Assim. Ele não está, né, exatamente nessa elite. Ele está um escalão abaixo nesse momento. Eu não acho que seja um time cujo rendimento ao longo da temporada tenha sido tão superior também ao que ele mostrou em passagens do jogo de hoje. Pode ter tido um ritmo um pouco mais baixo, um ritmo um pouco maior. Como isso está em relação aos brasileiros, a gente vai ter essa régua medindo jogo a jogo. E não vai ser também esse campeonato que vai permitir a gente uma radiografia completa. A gente tem muitos confrontos que nunca aconteceram, jogos com uma certa imprevisibilidade, alguma aleatoriedade. Acho que esse campeonato tem esse aspecto interessante também. A gente está vendo jogos que a gente dificilmente veria. E ao mesmo tempo, só para complementar aqui, esses jogos Flamengo com Esperança, do Chelsea contra... acaba sendo diferente. A hora que eles se cruzarem, é um outro jogo, né? É normal da gente analisar e tirar uma base para isso, né? Sente que são muito superiores e melhor controlar. É a mesma coisa, de repente, do Jorginho. Ele não vai jogar num time desorganizado igual é o Flamengo, né? Por que ele não vai conseguir jogar? Vai ter dificuldade quando for atacado? Será que vai ter? Né? É um recorte de Flamengo ainda pequeno. Difícil de saber. Vamos conversar com o Eric Faria. Ele está lá na Filadélfia, a terra do Rocky Balboa. Já foi tirar foto com a estátua lá, né, ô Eric? Sei que você é fã do Rocky. É aquele que apanha, mas nunca perde. Tudo bem, Eric? Bem-vindo ao Troca. Suas primeiras impressões dessa estreia do Flamengo com vitória na Copa do Mundo de Clubes. Fala, Felipe. Bom falar com você, com o amigo Mansur, grande Alex. Pois é, o Esperance hoje apanhou e não ganhou, né? Continuou apanhando e terminou nocauteado, né? Não teve a inspiração do Rocky Balboa. Acho que o Flamengo fez um jogo muito seguro, muito maduro para uma estreia. É um time muito superior ao Esperance, tecnicamente, taticamente, individualmente, tem muito mais talento, né? Então, acho que deu a lógica nessa estreia rubro-negra aqui na Filadélfia. Em alguns momentos do jogo, acho que o Flamengo baixou desnecessariamente a intensidade, principalmente ali entre os 15 e 25 minutos do segundo tempo, quando o time tunisiano conseguiu 2, 3 bons ataques, o Rossi precisou fazer uma defesa. Em alguns momentos, os jogadores de ataque do Esperance estiveram em situação de mano a mano com os jogadores de defesa do Flamengo, mas aí logo depois o Flamengo acelerou novamente o ataque, as jogadas ali na troca de passes no campo ofensivo e chegou ao segundo gol marcado pelo Luiz Araújo, que na minha modesta opinião foi o jogador mais decisivo, mais importante da partida, porque deu uma assistência e fez o segundo gol. Mas a gente sabe que nessas competições da FIFA acaba o jogador mais importante, mais famoso, levando o prêmio de craque do jogo, que foi dado justamente também ao Arrascaeta. Gostei da participação dos dois laterais hoje do Flamengo, achei que o Varela fez um grande primeiro tempo e o Ayrton Lucas fez um bom segundo tempo, tanto que os dois gols tiveram a participação direta dos dois laterais, né? O Varela cruza no primeiro gol a bola para o Luiz Araújo, no segundo gol o Ayrton Lucas vai no fundo, cruza, a bola chega no Varela, que faz a jogada com o Jorginho até chegar aos pés do Luiz Araújo. Então, achei que os dois laterais foram muito bem, já elogiei o Luiz Araújo, achei que ele fez uma partida taticamente muito boa, começou pelo lado esquerdo, terminou do lado direito, onde ele se sente mais à vontade. Achei que Pulgar e Jorginho, eu estava ouvindo o Mansur falar, precisam encontrar uma melhor posição para os dois juntos no campo, né? Porque diferentemente do De La Cruz, que é um jogador que carrega mais a bola, tem um pouco mais de dinâmica com e sem a bola, o Jorginho e o Pulgar são jogadores mais posicionados, né? Que fazem o jogo andar a partir da posição que eles estão. E o De La Cruz é mais um carregador de bola. Então muda essa característica no meio-campo do Flamengo. Na minha modesta opinião, Alex, que jogou ali, pode até falar melhor do que eu. Então achei que foi uma estreia madura, boa do Flamengo para o grande teste,
que será o Chelsea, Felipe. Tô por aqui, ainda na nossa cabine. Olha, Felipe, depois eu vou mandar a foto para você. É um luxo, uma mansão a minha cabine aqui. Sério? Bom. Que bom que você tá bem instalado aí. Fico feliz pelo amigo. Tomou tanta chuva ontem que você merece um conforto maior. Queria que você falasse um pouco sobre o clima no estádio aí, Eric. Tinha muito torcedor tunisiano por aí, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse ambiente. Tinha sim. Até no nosso pré-jogo, eu senti que eu percebi que tinham mais tunisianos, mas eu acho que foi uma questão de procedimento mesmo dos torcedores do Flamengo entrarem no estádio. Acho que quando a bola rolou, ficou meio 50% e até um pouquinho mais de rubro-negros que ficaram mais espalhados no estádio, né? Os tunisianos ficaram um pouco mais agrupados atrás do gol à nossa direita aqui, né? Onde o Rossi defendeu no segundo tempo, onde o Arrascaeta fez o primeiro gol no primeiro tempo. Mas foi um clima legal, um clima tranquilo, um clima de Copa do Mundo, assim, né? São torcidas menos barulhentas, embora a gente teve em alguns momentos cantoria dos dois lados e tal, os tunisianos empurram bastante o time, mesmo com o placar em desvantagem, 2-0, eles cantaram o tempo inteiro. Então foi uma festa tranquila, o público, 27 mil torcedores, né? Talvez tenha sido o menor público de toda a Copa do Mundo de Clubes até aqui. A gente teve nos 5 primeiros jogos, né? Contando a abertura sábado e os 4 de domingo, eu não vou incluir os de hoje, tá? Porque eu ainda não tenho esses números, mas os 5 primeiros jogos, a gente teve 240 mil torcedores, que dá uma média de mais de 40 mil torcedores por jogo. Não é ruim, eu acho uma boa média de público. A questão é que os estádios americanos, né, Felipe, são estádios muito grandes. E aí fica a percepção de que os estádios estão vazios, 50%, 60% só da ocupação. Não é o ideal, mas por serem estádios muito grandes, a média de público, na minha opinião, não é ruim não. 40, 45 mil torcedores de média de público para uma primeira competição nos Estados Unidos, uma competição de clubes, eu acho que tá bom, viu, Felipe? Ah, sem dúvida. Se fosse num país normal, né, com estádios mais comuns ao futebol, que não são de 80, 90 mil como os americanos, os estádios estariam sempre cheios. Valeu, Eric. Obrigado pela participação aqui no Troca. Qualquer coisa você chama, tá? Valeu. Vou conversar um pouco aqui também. Beijo, Mansur, Alex, boa noite. Outro para você. Vou conversar também aqui com meus dois parceiros, Lédio Carmona, o intrépido, e Grafite, meu artilheiro. Vai ter almoço, certeza. Ah, não sei não. Só depois da Copa. Ô, Lédio e Grafa, se eu tiver que interrompê-los, peço perdão, porque assim que Felipe Luiz aparecer, teremos que ir para os Estados Unidos. Mas, Lédio, o que te pareceu, né? Tudo que a gente tem conversado, a gente ouviu ao fim da transmissão você dando um panorama das tuas impressões sobre o jogo do Flamengo, um jogo seguro e tudo mais, uma boa estreia. Mas eu começo perguntando para você sobre o Pedro. Né, para mim foi uma surpresa na escalação, não imaginava o Pedro começando o jogo de hoje, mas ele começou, eu queria que você fizesse uma avaliação, achei que o Pedro participou muito pouco do jogo na noite de hoje. Lédio, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex. O Pedro, eu também me surpreendi com a escolha do Felipe Luiz, porque ele vinha ficando direto no banco, né? Aí você pensando, jogando os jogos do Brasileiro, ele está no banco, provavelmente ele não está inteiro fisicamente. O Felipe está dando minutagem a ele. E ele começa de saída hoje, me surpreendeu. Mas também o Bruno Henrique estava jogando no lugar dele, também não estava funcionando bem. Ele deve ter visto os treinos, ele deve ter sentido mais confiança no Pedro, botou o Pedro no jogo. Acho que o Flamengo gerou pouco jogo para o centroavante também, né? A bola que chegou para ele no segundo tempo, ele não finalizou bem, depois uma bola rasteira. Cruzada, né? Cruzada. Eu acho que ele não teve tão bem assim, mas o Flamengo não jogou tanto para ele. Mas ele não teve mal, né? Tanto o atacante. Mas teve bem, mas não teve mal. Okay. Fez um jogo ok. A minha dúvida é assim, pensando no jogo contra o Chelsea, por exemplo, né? Que é um jogo que promete ser muito mais exigente, é um jogo do ponto de vista físico talvez mais complicado. Se o Felipe vai começar com o Pedro o próximo jogo. O que você acha, Grafa? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex, good night, my friend. Isso. Os ex-goleiros estão gastando inglês, olha aqui, Lédio. Estão soltinhos. Eu acho que é difícil ele começar com o Pedro, até por conta da atuação dele hoje, bem discreta, e a condição do Bruno Henrique, que é um jogador que pressiona mais, jogador de mais velocidade, mais reativo, mais ativo também. Acho que contra o Chelsea o Flamengo não terá uma posse de bola igual ele teve hoje, será um jogo mais disputado ali, de mais trocação. O Flamengo
desde quando o Pedro voltou. O Pedro, quando ele volta de lesão, ele tem uma sequência com o Felipe de 3, 4 jogos. Ele marca acho que marca 2 gols, se eu não me engano. Depois ele cai um pouco de produção e volta para o banco para se recondicionar fisicamente, né? Eu acho que esses dias lá nos Estados Unidos ele deve ter treinado bem, deve ter tido boas atuações, mas a equipe hoje não jogou para ele, né? Foi um Flamengo bem no primeiro tempo, onde jogou bastante pelo lado direito, onde o Arrascaeta teve mais chances de gols do que propriamente o Pedro. Eu acho que é um ritmo de jogo, situação de jogo, ter mais agilidade para jogar, mais situação de jogo. Acho que o Pedro pode melhorar, mas para o jogo contra o Chelsea eu acho difícil o Pedro sair entre os 11 iniciais. Não, e a questão nem é só fazer gols, né? A questão é até a quantidade de vezes que ele participa do jogo. Acho que ele precisa estar, né, mais vivo, né? Por isso que eu acho que vai jogar o Bruno Henrique também contra o Chelsea, que o Bruno Henrique é um jogador que participa da marcação alta, ele fustiga o adversário, ele participa mais do jogo. Plata também. Pode ser a evolução dele no Mas eu acho que ele vai pensar um pouco na altura, né, Grafa, do Bruno Henrique. Deixa eu só colocar aqui o Arrascaeta, que vai conversar com os nossos repórteres por lá. Vamos ouvi-lo. Então é isso, galera. Chegamos mais ao fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, o que a imprensa falou sobre essa atuação aí do Flamengo contra o Esperance, né? O Flamengo venceu por 2-0. Era esperada a vitória do Flamengo, mas não esperava que o Flamengo dominasse tanto assim, né? Porque Copa do Mundo, tudo é imprevisível, tudo pode acontecer. Mas o Flamengo mostrou sua superioridade, né? Venceu aí e convenceu, né? Com um gol de Arrascaeta, um gol de Luiz Araújo. Poderia ter feito um gol de Pedro também. Mas é isso, o Flamengo no segundo tempo, né, baixou o pé. Acredito que até se resguardando para o resto do campeonato, visto que o próximo jogo, sexta-feira, já é contra o Chelsea, um time muito difícil de vencer, né, um time muito forte. Então o Flamengo conseguindo até o empate, né, consegue passar até em primeiro se vencer o Los Angeles Galaxy, porque o Flamengo nesse momento está em primeiro do grupo, né? Acredito que ali a diferença é cartões amarelo, não sei dizer, mas o Flamengo está em primeiro do Chelsea, os dois têm 3 pontos, mas o que vai decidir, né, vai ser esse jogo fundamental contra o Chelsea e depois contra o Los Angeles FC. E é isso, o Flamengo venceu e agora aí briga contra o Chelsea. Dê sua opinião pra gente se você gostou do vídeo, se você gostou dos comentários também que eles falaram, se vocês concordam, dê sua opinião aqui embaixo. Agora valeu e até o próximo vídeo.